partir de agora, a gente analisa todo o desenho final da Copa do Mundo. 16 avos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a grande decisão. Uma Copa que foi construída em 4 quadrantes. Cada quadrante reservado para uma das 4 seleções de melhor ranking quando aconteceu o sorteio. França, Espanha, Argentina e Inglaterra. Se essas seleções ficassem nas primeiras posições do seu grupo, elas entrariam em um modelo de tabela que garantiria só haver confrontos entre as 4 nas semifinais. Ou seja, todas confirmaram os seus quadrantes, todas confirmaram a liderança dos seus grupos. O primeiro quadrante que a gente apresenta é o quadrante da França. Dessas 8 seleções que a gente traz aqui, desses 4 jogos de 16 avos, sairá um semifinalista que enfrenta, tá, o vencedor do quadrante da Espanha. Alemanha e Paraguai, França e Suécia. 2 jogos de 16 avos que definem e que desenham um super jogo já nas oitavas de final entre Alemanha e França, se essas confirmarem seu favoritismo. Na parte de baixo desse quadrante, África do Sul e Canadá, que abre a série 16 avos no domingo, jogo isolado do domingo, e Holanda e Marrocos, um duelo interessantíssimo, um duelo equilibradíssimo. Queria dos melhores da próxima fase. Sem dúvida. Queria a avaliação de vocês sobre esse primeiro quadrante, que para mim é o mais pesado. Já antecipo dizendo isso. Para mim é o quadrante mais pesado. A gente debateu muito já nesse programa sobre França, sobre Argentina. A França sendo talvez não, a França sendo a maior favorita ao título, mas é o quadrante mais complicado, tá? Porque é um quadrante que você tem 2 campeões mundiais, mais do que isso, né? Alemanha e França. Você tem uma Holanda que faz uma Copa de bom nível até aqui. Ou seja, vamos 2 pensar campeões mundiais, Fred, e 2 vice-campeões mundiais, Holanda e Suécia. Isso. Vamos pensar com a cabeça da França. Para ser campeão, você tem que tirar a Suécia, Alemanha e Holanda para chegar nas semifinais, isso, tá? E aí vem possivelmente uma Espanha. Ficou muito duro esse quadrante. O lado de França e de Espanha ficou mais duro do que o lado sul-americano, digamos assim, de Brasil e Argentina. A gente está tirando esse quadrante da Inglaterra, a gente vai chamar de quadrante do Brasil. Mas vocês concordam que esse é o quadrante mais pesado da Copa do Mundo? Que esse quadrante mais pesado pode colocar aí, quem sabe, um obstáculo nessa campanha da França? Olha, falando rapidamente até para passar para a minhoca, só eu mesmo falei, né? Tem 2 títulos mundiais, 2 vices, mas outra forma de apresentar esse quadrante é o seguinte: tem 2 semifinalistas da última Copa. Assim, é muito relevante também para colocar Marrocos, né, nessa briga. E no Pitaco, no blog, eu fui de Alemanha e França e apostei na África do Sul. Não apostei, não, apostei no sentido de achar. E África do Sul, Pitaco, África do Sul e Holanda, mas concordando com a linha de que é o quadrante mais difícil, daquela onde você vai peneirar ótimas seleções para sair daí só uma. E poderia ter... Alemanha nem tanto ainda, né? Mas assim, você conseguia olhar França e Holanda sendo semifinal de uma Copa do Mundo, por exemplo. E esse jogo vai ser bem mais cedo do que se imagina. O quadrante mais pesado, Minhoca, mas que aconteceu, pelo menos com os protagonistas todos fazendo sua parte. É o que todo mundo desenhou. Ele já era pesado na sua raiz, desde o dia do sorteio. Porque a Alemanha está onde a gente desenhou, a França está onde a gente desenhou, a Holanda está onde a gente desenhou e o Marrocos está onde a gente desenhou. Então, essa base aí, a gente já sabia que viria. E eu não acho que Paraguai ou Suécia tornem esse quadrante mais difícil, né? Então, eu acho a lógica prevaleceu para esse desenho aí. Eu acho que o que poderia ter dado ainda um pouquinho mais de
de pimenta nesse quadrante é se por acaso a Suécia tivesse conseguido fazer alguma coisa contra o Japão. Eu acho que se o Japão vai ali já para pegar uma França, o Japão, que é o adversário do Brasil, assim, que eu considero um adversário perigoso, é um adversário que não desiste nunca, porque a Suécia tem uma defesa muito frágil, né? Apesar de ter goleado ali na primeira rodada, mas deu para ver claramente contra a Holanda, assim, né? O ciclo da Suécia foi muito ruim, eles chegaram na Copa por conta do índice para disputar depois a repescagem, então a Suécia, eu acho que ela não, apesar de ter uma dupla de ataque que eu considero muito boa, né? Assim, o Gyökeres e o Isaac são dois atacantes excelentes. Mas o Paraguai, eu acho que vai ser um sparring aí para a Alemanha, porque o Paraguai fez uma Copa muito no limite mesmo. Não à toa, é porque cronologicamente o jogo do Paraguai era para ser o mais goiado. Se fosse o último jogo. Se fosse o último, seria. 0x0, assim, clássico mesmo. Assim. Foi um jogo de menor expectativa de gols. Até aquele site Opta, né, que faz apuração desde a Copa de 66, que os dois times em campo tiveram maior baixo nível, ou seja, foi a partida com menos expectativa de gol já registrada na Copa de 66 para cá. Então, o Paraguai, eu acho que a vitória que conseguiu foi a fórceps ali, o jogador a menos. Então, eu vejo a Alemanha, apesar da Alemanha ter perdido para o Equador, o que dá uma certa dúvida nessa Alemanha. Mas se é para tirar o protagonismo da França, é aí. Né? Eu acho que aonde a França pode perder esse favoritismo da Copa é um confronto numa oitavas de final, pegar uma Alemanha e o peso da Alemanha, a camisa da Alemanha, a maneira de se jogar esse jogo, aí esse jogo pode acabar. Tipo, o Senegal, que fez o jogo que fez na estreia contra a França. A Alemanha, que tem um peso maior, e aí pesa muito o contexto ali de um jogador que possa ser determinante, como está falando, né? O Davi, que é um jogador que vem do banco, que muitas vezes acaba resolvendo. Isso pode mudar o rumo da grande favorita para essa. Mas vocês concordam, Minhoca, que é o mais difícil, não tenho dúvida. Não, que assim, o Argentina, a gente vai assistir os jogos, mas sem expectativa nenhuma, real pelo menos, de que um dos seus adversários elimine a Argentina. Aqui, até o jogo das 16 avos contra a Suécia, você liga a televisão dizendo assim, tem jogo, viu? Tem jogo. Tem jogo contra a Suécia, aí você multiplica o tem jogo contra a Alemanha, e aí você, se vier a Holanda, sobretudo. É porque assim, o tem jogo vai depender de quanto tempo a França consegue fazer o gol. Porque contra a Noruega, eu fiquei pensando assim, pô, França e Noruega, tudo bem, a Noruega poupou ali. Mas com 10 minutos eu falei assim, meu amigo, a Noruega tem que estar. A Suécia não vai aguentar, não. A Suécia não aguenta, não. Se em 15 minutos a França faz 2-0, tipo assim, a Suécia meu acabou, amigo, sim. Bom, já chega. Vamos perder de 3 e vamos para casa, entendeu? Então, assim, tudo vai depender da própria França. Porque se a França jogar um pouco acomodada, e aí é que tá, né? O chaveamento já coloca a França, tem que jogar ligado, tem que jogar da maneira como ela costuma jogar. Então, quando ela for pegar a Suécia, tem que jogar esperto. Com a Alemanha, mais ainda. Se eu pegar uma Holanda ou um Marrocos, porque eu acho esse jogo, talvez, do quadrante, o jogo mais imprevisível. Sem dúvida. A África do Sul e Canadá também se torna imprevisível, mas num outro contexto, né? Porque aí era para ser a Coreia do Sul. Só que a Coreia do Sul deixou escapar uma classificação, né? Que bastava o empate, estava garantida. Mas esse Holanda e Marrocos, eu não duvido que o Marrocos... Esse é um dos jogos mais equilibrados e mais interessantes dos 16 que a gente vai ter. Eu acho que esse é o confronto mais difícil. E caso a França consiga chegar nas quartas de final para pegar a Holanda ou Marrocos, não acho que vai ser um jogo também tão simples. Agora, pela qualidade que a França apresenta, se ela conseguir mostrar o que ela pode, no caso, aí realmente, mesmo com todas as dificuldades, ela é a grande favorita realmente a chegar na semifinal. Então, o resumo do primeiro quadrante é esse, tá? Ele seguiu quase que ponto a ponto tudo que era projetado. A Alemanha está onde a gente desenhou que estaria, a França está onde a gente desenhou que estaria, Holanda e Marrocos estão onde a gente desenhou que estariam. Então, isso que aconteceu foi a lógica se desenhando. É o quadrante mais difícil, mas já era desenhado isso desde o sorteio, porque essa oitava de final, Alemanha e França, ela estava desenhada. Tá? Não sei se acontecerá, ainda falta um passo para cada uma, mas ela sempre esteve desenhada. O que não acontece no segundo quadrante, porque esse segundo quadrante ganhou um reforço que não era esperado. Portugal passou em segundo no seu grupo, então
a consequência direta e imediata foi: deixa não só o quadrante da Argentina que ele estava desenhado, ele deixa todo um lado da tabela, ele vem para esse lado, que é o lado mais pesado, que é o lado que concentrou seleções mais fortes da Europa. Afinal, a gente tem França, Alemanha, Holanda, Portugal, Espanha, Bélgica e Croácia, todas do mesmo lado. Tá? Você tem aí primeiro, segundo e terceiro degrau do futebol europeu. Já tem uma europeia garantida nas quartas, que é nesse quadrante aí: Portugal, Croácia, Espanha e Áustria. Então já tem um europeu garantido nas quartas. 2 jogos entre seleções europeias. E aí, Minhoca, era um quadrante que sempre foi desenhado para ter um domínio da Espanha, porque a gente imaginava aí Colômbia e Croácia, era o desenho que se fazia, os outros estão mais ou menos no lugar. Talvez imaginávamos Turquia e não Estados Unidos, mas a Turquia sequer classificou. Só que agora, a Espanha, que não conseguiu chegar na Copa jogando em alto nível, está em rota de colisão com oitava de final pesadíssima contra Portugal. Tá? Então, Portugal chegar nesse quadrante deu uma outra cara a esse quadrante da Espanha, né? Cássio. Ou Minhoca. Não, tanto faz, é porque Cássio... Não, eu vou ser mais breve aqui, eu já passo para Cássio. Eu acho que, no geral, essa para mim seja o quadrante talvez mais casca de banana, porque ele tem, sim, os protagonistas, só que os protagonistas sem apresentar um futebol convincente, né? A Espanha, os 3, Portugal. né? Porque, assim, nesse quadrante tem uma das seleções que eu considero a mais capciosa. Eu até brinquei que a Croácia é Jair Ventura. Ela busca uma maneira de ganhar, quando você vai ver, você está sendo eliminado pela Croácia. E a Croácia, é sempre bom você estar ligado. A gente então, sabe, assim, né? não, sabemos pela Copa passada. E a Croácia foi finalista das Copas atrás, chegou na semifinal passada. Então, assim, se tem uma seleção que é acostumada a entender o jogo, a jogar a partida, a amarrar o jogo, então a Croácia é uma casca de banana. Acho que temos a principal casca de banana do quadrante é ela, sabe? Mas é bom lembrar também Senegal, tá? Senegal conseguiu fazer bons jogos também, é outra seleção também que me chamou muita atenção, o nível de jogo que o Senegal apresentou também nessa primeira fase, apesar... Contra a França, sobretudo, né? No jogo que ele teve, foi a partida que ele jogou melhor, talvez. Porque teve assim, em muitos momentos, assim, que me chamou a atenção a qualidade do jogo, desenvolvido mesmo, né? O ataque muito rápido e tal, mas, de toda forma, é um quadrante que tem essa possibilidade de algumas cascas de banana, porque se a Espanha apresentar a dificuldade que tem apresentado, é porque a Áustria jogou... Né, muito assim, mal, muito abaixo da Euro, né? Muito abaixo. Mas se a Espanha não fizer pelo menos o mínimo dela, que é o quê? Garantir a classificação. E quando eu digo isso vai precisar, além dos 90 minutos, para passar da Áustria à Espanha? Tipo, porque se for assim, tipo, poxa, é capaz da Espanha não conseguir, talvez, chegar nessa semifinal como muita gente projetava. E aí, queira ou não, qual é o time ideal, né? Porque eu acho que essa Espanha ficou muito em aberto, até deve ser considerada a escalação ideal. Eu acho que está um time ainda muito incerto. É o que, das favoritas, porque ela é considerada a segunda, né? Depois da França, ou até mesmo igualada com a França, muita gente igualada com a França para muita gente, praticamente foi a maior decepção, né? Assim, claro, não estou falando dos eliminados, mas em termos de possibilidade de tipo, pô, vai pegar... Portugal também, viu? Portugal também. Portugal também, mas eu acho que a Espanha tinha um grupo até mais acessível mesmo, assim, em termos de, tipo... Não, era o grupo mais fácil da Copa. O tropeço contra Cabo Verde, tudo bem, Cabo Verde é um capítulo à parte, mas no caso da Espanha, assim, se esperava mas bem mais mesmo, assim, passou longe de ser uma seleção convincente. Cássio, Portugal nesse quadrante muda o peso de forma considerável? Olha, esse Portugal e Croácia aí Croácia sendo, como Minhoca já falou bem, assim, um time difícil, é um time bem envelhecido, daquelas estatísticas malucas que o Mr. Chip traz. Ele trouxe uma que Perisic e Modric quebraram o recorde de duplas jogando partidas em Copa do Mundo. Nunca 20 jogos. Isso só acontece, meu irmão, se o cara tá jogando há muito tempo, não tem como, né? Se 2 jogadores, assim, não é um cara só, são 2 do mesmo time. E no caso de Portugal, mas a Croácia fez dentro do que eu esperava, tá? Assim, perdeu
o jogo da Inglaterra, que a Inglaterra é um time melhor, e se recuperou depois. Já Portugal achei decepcionante. O amasso que tomou da Colômbia, assim, não dá não, no jogo à Vera. Não era um jogo onde a Alemanha botou o time reserva, a Noruega botou... Não, era Portugal jogando à Vera e tomou um amasso da Colômbia. O 0-0 foi muito no lucro. Mas é um time bem melhor. Tem valores individuais bem melhores e sobretudo, em forma técnica. No caso da Espanha, que liderou o seu grupo, mas joga de forma muito amarrada. Veja, os jornalistas espanhóis, geralmente, eles enxergam assim, a Espanha como ex-campeão mundial, basicamente, assim, de vez em quando. Assim, os caras realmente jogam lá em cima, mas acho que até essa vertente está cedendo um pouco de que falta. Parece que foi perder o Nico Williams, né, de lesão. Na reta final do texto dele, ele diz: nos reencontramos ainda nessa Copa. Mas porque a Copa é longa, né? A Copa vai até a segunda quinzena de julho, tem tempo mesmo. A Rafinha tá na seleção ainda. Ele ia dizer: valeu, galera, vou nessa. Assim, jogou o óbvio. E eu acho que vai ser Portugal e Espanha. Mas, possivelmente, diria assim, com a chance de acontecer esse Portugal e Espanha, sem que eles evoluam em relação à primeira fase. É porque Croácia e Áustria permitem isso, tá? Assim, eu não acho que, se Portugal não melhorar, não passa. Se a Espanha... Eu não acho que isso seja o caso, não. Eu acho que dá para ser Portugal e Espanha. Isso, na verdade, é ruim para os dois, porque uma hora a conta vai chegar. Mas eu acho que dá para ser Portugal e Espanha com os dois fazendo o que fizeram. E possivelmente a conta vai chegar um contra o outro. Né? E um contra o outro. E detalhe, decidiram, Fred não considera, mas eu gosto, decidiram a Nations, foi um jogo bem, onde a Espanha foi bem melhor, mas Portugal segurou o resultado e ganhou nos pênaltis. Do outro lado... Ficou pior para a Espanha e ficou pior para Portugal. Mas acho que ficou pior para os Estados Unidos. Esse chaveamento, em algum momento, ele estava se desenhando assim, olha, quem sabe agora o Estados Unidos vai fazer uma graça na Copa do Mundo, tal, e foi ganhando corpo. A Bélgica estava ali, de repente, estava parecendo que não ia para aquele quadrante, do outro lado parecia que só teria a Espanha, aí de repente já tem a Croácia, já tem Portugal, já tem a Bélgica, foi endurecendo muito para os Estados Unidos. Esse quadrante, a Espanha é o quadrante da Espanha. Então, exceção feita à Espanha, que os Estados Unidos só enfrentaria nas quartas de final, ele estava se desenhando como um cenário. Porque o Egito poderia passar, né, em primeiro se tivesse vencido o jogo. Foi se desenhando bem mais fácil. Mas, pelo menos, em relação ao primeiro jogo, os Estados Unidos têm essa condição. A Bósnia passou de fase, mas muito ali, muito no limite. O sacode que tomou da Suíça, meu amigo, não é muito fácil, não. Ser goleado pela Suíça. Acho que tem esse favoritismo. E a Bélgica, Fred pontuou bem. Veja, como a Bélgica, De Bruyne jogando bem, Lukaku finalmente voltando a fazer gol. É time, tá? Assim, aliás, só um detalhe aí, cara, sobre o Doku, né, que voltou a jogar. A Bélgica, o Lukaku entrou nesse último jogo, ele tocou 5 vezes na bola. O cara fez um gol e uma assistência. Mas é a característica dele. Não é muito diferente do que ele é da carreira, não. Mas essa é muito boa. Então, nesse cenário aí, nesse quadrante, eu acho que... Veja, o anterior é mais difícil, mas esse aí tem boas surpresas agora. Todas elas, enquanto a França está jogando muito, a Holanda está jogando muito, aqui você tem boas seleções, eu vou excluir os Estados Unidos, e as boas seleções, e nenhuma delas jogando já na quinta marcha. A França já está na quinta marcha, a Holanda está na quinta marcha. Aqui você excluiu a única que jogou na quinta marcha, mas é a quinta marcha de um motor bem menos potente. 1.0 a álcool. Com todo respeito aí ao álcool e à seleção dos Estados Unidos. E ao 1.0 não? Não. 1.0. Já que está nessa... Agora, assim... Sabe por que não? É 1.0 de 80 mil reais, meu irmão. Como é que eu vou respeitar um carro de 1.0 que está custando o que custa hoje em dia? Eu respeito o 1.0 em outros países. No Brasil, não estou respeitando, não. Agora, eu queria só trazer um ponto que aí eu acho que já vai linkar com o próximo slide, que vai vir do Brasil, né? Ou tu vai deixar para o final? Do Brasil. Então, pronto. Porque é o seguinte, o quanto a gente está avaliando, por exemplo, uma Espanha mais abaixo nessa Copa e, por exemplo, o Brasil, né? O primeiro jogo que foi contra Marrocos. O quanto a gente está baseado um pouco na nossa visão do próprio Brasil.
que é uma progressão, é uma ideia de crescimento. Sim. Não é que o Brasil jogou mal o primeiro jogo para jogar muito bem o segundo e fazer um jogo mais ou menos no terceiro. É o Brasil jogando muito mal no primeiro, jogando ok no segundo e jogando muito bem no terceiro. E aí eu acho que algumas seleções como essa, então, por exemplo, o caso de Portugal, que jogou mal contra a Colômbia, será que joga tudo? Porque a Croácia, por exemplo, que toma o 4-2 da Inglaterra, o primeiro tempo é absurdo, assim, joga muito, é um 2-2 Joga lá e muito cá, bem, empatando isso. e tal. Quando chega no segundo tempo, aí a Croácia não tinha chance E nenhuma. foi corajosa, viu, Minhoca? Foi isso, foi no embate, foi no peito aberto Foi mesmo. trocação total com a É. Inglaterra. Então, assim, eu acho que pode acontecer de algumas seleções acordarem, sabe? Eu acho que a Bélgica mesmo é um bom exemplo disso, né? As duas primeiras rodadas, 2 empates frustrantes, aí foi lá, conseguiu o resultado nessa última rodada, um placar mais considerável. Então, eu acho que isso pode acabar prevalecendo, assim, tipo, classificações e aí transformando esse jogo Portugal e Espanha, mas querendo não é isso. O desenho acabou colocando, e aí muito por conta de Portugal, né, trazendo essa possibilidade dessas oitavas aí, já de um confronto pesadíssimo. Aliás, eu acho até que a gente vai ter que esperar, mas quando se desenhar todas as oitavas, pode ter muito confronto pesado mesmo, assim, sabe? Tem muita coisa, assim, cascuda com coisa chata, né? É o chato contra o cascudo. Só o que a gente já passou aqui, a gente já passou por um Alemanha e França, potencial, e um potencial Portugal e Espanha, e ainda que seja Croácia e Espanha. Né? E ainda que seja, né? São 2 confrontos pesados. A gente agora abre a análise do quadrante originalmente da Inglaterra, mas que nós podemos chamar de quadrante do Brasil. Quando eu falo originalmente da Inglaterra, é por conta do desenho pré-estabelecido pela FIFA, que deu à França, à Espanha, à Inglaterra e à Argentina a vantagem de, caso cada uma dessas seleções passasse em primeiro no seu grupo, só ter um confronto direto do top 4 do ranking da FIFA na semifinal. E aí, desde que houve o sorteio, desde que aconteceu o sorteio, quem mergulha mais nessas projeções, quem se preocupa mais com tabela, e eu vou incluir o 45 minutos nesse universo, desde que saiu o sorteio, a gente viu, opa, o caminho pode ajudar o Brasil. Dos 4 quadrantes, o Brasil foi direcionado para o que tem a seleção mais acessível. É óbvio que a Inglaterra é uma seleção mais acessível do que França, do que Espanha e do que Argentina, todas a gente pensando, jogando no Prime. Se a gente considerar o que a Espanha jogou nos 3 primeiros jogos, mas aí eu acho melhor e mais prudente considerar, mesmo depois de 3 partidas disputadas, a visão do teto de cada seleção, do Prime, do que cada uma pode jogar. Então, desde o sorteio, a gente encontrou um caminho. E havia alguns riscos pelo caminho para que esse desenho saísse do trilho. O primeiro, obviamente, era o Brasil não conseguir a liderança do grupo C. E depois que empata com o Marrocos, isso ficou a perigo. Chegou na última rodada numa disposição de saldo que ainda trazia um risco, porque imagina trocar agora Marrocos por Brasil. Imagina o Brasil com a Holanda para depois pegar uma França. Só teria como vantagem a oitava de final, ficou muito mais leve naquele quadrante da França. Aqui, o Brasil tem o desenho até a semifinal que sempre considerou o ideal. Tudo que precisava acontecer, aconteceu. Os favoritos que precisavam confirmar seu favoritismo, como França, como Espanha, confirmaram. Porque vai que a França perde a Noruega e era a França que estava aí numa rota de colisão com o Brasil, eventualmente nas oitavas de final. O que era preciso acontecer, aconteceu. No entanto, a gente também sempre desenhou que o preço de ter um quadrante que abre a porta para o Brasil disputar uma semifinal, ele sempre sugeriu que o Brasil teria jogos num nível de dificuldade acima da média
para as 16 avos e até mesmo para as oitavas, mas fundamentalmente para 16 avos. E eu aqui abro o debate justamente por isso. O quadrante é o ideal, pode até ter um desenho que melhore esse quadrante, porque se tudo prevalecer nas 16 avos, a gente vai ter um México e Inglaterra no Azteca, e eu não duvido que o México prevaleça nesse jogo, mas para o Brasil chegar nas quartas de final, vai ter que jogar bem. O Brasil tem mais potencial e mais qualidade que o Japão? Tem. Tem mais potencial e mais qualidade do que a Noruega ou a Costa do Marfim? Tem. Mas não tem muita margem para estar num dia ruim, não, né, Minhoca? Olha, Fred, eu acho que depois da estreia do Brasil, e aí a gente viu a Suécia golear, a gente viu o Japão fazer o jogo que fez contra a Holanda, aquele 2-2. E logo na sequência golear a Tunísia. E aí quando isso aconteceu, e quando veio a vitória sobre o Haiti, ainda não tinha convencido completamente. Eu vi muita gente falando assim, o Brasil, quem quer que seja que venha do grupo lá, o Brasil vai sofrer. Isso eu estou falando até a segunda rodada, e eu diria até que antes mesmo de ter a segunda rodada do grupo F, tá? Então, muita gente falou assim, seja Japão, Holanda ou Suécia, o Brasil, com o futebol atual, assim, eu vi muita gente, e quando eu digo muita gente, as pessoas que não acompanham futebol. E aí, quando você vê o membro da sua família, a pessoa que não acompanha futebol, o Brasil tá com cara que esse ano talvez não passe na primeira fase, que a pessoa também nem sabia que tinha até muita chance de passar, né? Até terceiros tinham chance de passar. Então, eu vejo que o cenário que preocupou muitos torcedores brasileiros foi o fato de que o Brasil começou a Copa muito mal, da maneira como foi. E eu acho que ainda é um processo de verificar isso, porque, vamos lá, o Brasil, na formação atual, né, aquele primeiro jogo, que o Casemiro jogou naquele dia, né, o Paquetá teve dificuldades para jogar contra o Marrocos. Como é que o Paquetá vai jogar, já que não é mais um Haiti, não é mais uma Escócia? É um Japão, que é muito disciplinado. Será que ele vai conseguir ter o espaço que ele teve? Porque no jogo que ele não teve espaço foi contra o Marrocos. Sofreu e muito. Casemiro vai acompanhar as jogadas, vai jogar tão mal como jogou na partida de estreia. Então o Brasil agora vai, de novo, não sei se no mesmo sarrafo, mas um sarrafo bem próximo do que era o Marrocos. Então, jogos com essa semelhança. Agora, claro, um Brasil melhor desenvolvido. Coisas mudaram da estreia, tipo o Igor Thiago não é o titular, Matheus Cunha voltou a ser o titular, Ryan que fez uma boa, né? Já que Rafinha saiu, que também não estava jogando bem, Ryan faz o jogo que faz contra a Escócia, já dá uma esperança a mais. Você começa a ter a possibilidade de um Neymar. Os laterais estabilizaram de alguma forma, sim, né? Douglas Santos ali, muito bem na esquerda, Danilo não foi o desespero como muita gente imaginava. Então, é um Brasil que ainda vai sob uma desconfiança, mas pelo fato de ter tido a atuação que teve diante da Escócia, a sensação é de uma confiança maior nesse momento. Agora, vai pegar adversários, seja nessa 16 avos, como nas oitavas, adversários que, se o Brasil repetir o que apresentou na estreia da Copa do Mundo, corre risco, sim, de ser eliminado. Então, vai depender muito de qual é esse Brasil, e aí dessas escolhas que o Ancelotti está pensando. Porque essa é a dificuldade. Ele teve um ciclo muito curto, ele meio que ele está fazendo na Copa do Mundo avaliações, porque a ideia era ser Estevão, era para ser Militão, né? Era para ser outros atletas ali que deveriam estar na composição de time que ele pensava, e não à toa alguns jogadores que pouca gente imaginava que seria o ideal. A gente até mesmo falou, quer dizer, vocês falaram, não estavam participando, por exemplo, a cota do Fabinho, a participação do Fabinho, a participação do Danilo, que eram convocações de... Pois é, exatamente, que a gente fala assim, como é que a gente está questionando o Neymar se a gente não questiona o Fabinho, se a gente não questiona o Danilo, jogando, que não vai nem jogar de lateral, vai jogar um zagueiro improvisado. E essas coisas começaram a encontrar uma forma. E Copa do Mundo é isso, né? Para quem lembra de 94, Raí era o principal jogador, era o capitão, muita gente não lembra. Quem era o capitão não era o Dunga, era o Raí na Copa de 94 que começou. E Raí perde a titularidade para o Mazinho. Em 2002, era o Juninho Paulista que jogava, e o Cleberson acaba sendo essa peça. E em meio a essa Copa, ao ciclo... A própria França, campeã do mundo 18, que perdeu... Sim. A Argentina uma mesmo, enxurrada de jogadores. Perde para a Arábia Saudita. Então, assim, vai depender muito do nível de jogo que o Brasil vai apresentar. Se jogar mais próximo do que foi da Escócia, o Brasil tem uma possibilidade. Agora, eu acho um caminhozinho enjoado que,
digamos, no sorteio eu já achava, né? Eu acho que muita gente apostou que esse Japão seria uma surpresa na Copa e não acho legal meio que pegar essa surpresa logo na 16avos. E aí, para encerrar, uma coisa que me deu um alerta no jogo da Escócia, que foi o melhor jogo do Brasil, foi um determinado momento que a Escócia começou a chover a bola na área e estava ganhando jogo aéreo com muita facilidade. Eu falei, isso aí não se pode permitir, porque pode ter um Haaland nas oitavas de final, e aí, meu amigo, não é escocês, não. É simplesmente um dos melhores centroavantes do mundo. Então, assim, alguns resquícios ali de tipo, o desenho de uma tragédia pode vir da onde? Então, alguns caminhos vão ter que ser ainda melhor protegidos pelo Ancelotti nesses jogos. Ô, Minhoca, antes de eu passar para cá, eu queria, de forma mais direta, fazer uma pergunta. Mas para você, tá assinado, tá de bom tamanho ter, vou colocar aqui os piores cenários, Japão, Noruega e Inglaterra, porque dificulta muito chegar nas quartas, pelo peso dos outros jogos que a gente tá vendo, mas deixa uma quarta de final em aberto. Ou você acha que, por exemplo, eu vou dar aqui o caminho da Bélgica, tá? Que vai ter Senegal, Estados Unidos, mas depois teria uma Espanha. Você preferia que o Brasil tivesse 2 jogos mais acessíveis para ganhar corpo e aí enfrentar uma gigante, uma potencial candidata ao título? Ou é melhor essa sensação de você ter forte, mas considerando que a Inglaterra é uma portinha mais aberta do que uma França, do que uma Espanha, do que uma Argentina? É porque eu acho que o sorteio para o Brasil ele já foi bom, em termos de, tipo, se os prognósticos se confirmassem, como boa parte se confirmou, né? Sim. Basicamente então, todo, né, para o grupo da França. Pois é, porque assim, ninguém queria ficar no quadrante da França, ninguém queria ficar no quadrante da Espanha, e a Argentina por conta de uma rivalidade e tudo mais, e talvez nesse pesar, talvez a Inglaterra. A Inglaterra até, por exemplo, na convocação, deixou alguns nomes importantes, de mais peso de fora e tal. Mas então, assim, o quadrante já era, por exemplo, não tinha uma Alemanha no caminho do Brasil. Se a Alemanha terminasse primeiro, a Alemanha estava lá, do outro lado, e ficar do lado da França. A grande questão é porque, em termos de sorteio, Fred, teve um momento, tipo assim, pô, com a estreia com o Marrocos, coisa assim, tanto que chegou na última rodada, é tipo assim, tem que fazer o gol e tem que olhar para o jogo lá do Marrocos, porque tá pegando o Haiti, aí o Haiti faz o gol. Chegou a ter um momento ali de uma certa... Foi, aí deu uma olhada ali, tipo, será que tem que olhar mesmo, porque vai que cai para Chegou a ter um momento que um gol da Escócia e um gol do Marrocos inverteria. Porque eu acho que a sensação toda foi por conta de, tipo assim, não, se tudo se confirmar como aquilo que o Brasil deveria ser, sim. A grande questão foi desconfiar se o Brasil seria capaz. E o Brasil conseguiu. Com alguns problemas no começo e depois se reorganizando. E aí, esses adversários consideram, vamos lá, se a Alemanha termina em segundo, ela vem para o outro lado da chave. Né? Teríamos aí Alemanha e Noruega, né? Isso, exatamente. Aí mudaria o panorama da partida. Ou no caso do enquadramento. Né? Então, como tudo se confirmou onde deveria estar, o Brasil, basicamente, ele vai ter os desafios daquilo que é o possível dele. Se você fosse imaginar aonde é que o Brasil tem chance de chegar numas quartas de final, que é o padrão do Brasil nas últimas Copas, é exatamente no que está desenhado aí. É pegar esses adversários. E se o Brasil cai antes, não tenha dúvida, vai ser considerado uma decepção, um vexame para alguns. E o Brasil, no mínimo, aí tem que tentar trabalhar com uma ideia de chegar nas quartas de final. Agora, claro, se acontecer uma eliminação, a gente sabe as razões, né? As lesões, o mau futebol, o pouco período que Ancelotti teve com o grupo. Mas, de toda forma, esse caminho eu considero um caminho ok para o Brasil. Não acho que é fácil para o Brasil, mas um caminho ok para o Brasil, dentro do esperado. Cássio, tá feita a compensação, jogo duro nas 16avos, tendência de jogo duro nas oitavas, mas um jogo duro, no entanto, acessível, eventualmente nas quartas de final. A conta tá fechada, Cássio? Você assina esse desenho, que é o desenho que todo mundo projetou, que é o desenho que a gente já sabia, a lógica prevaleceu no quadrante inteiro do Brasil, Cássio. Fred, assino sim, tá? Não tem muito o que reclamar desse quadrante, não. A gente... Era bom da Argentina, mas eu não tinha como pegar o da Argentina no... E teria que ser, detalhe, para pegar o da Argentina no grupo dela, ou seja, não era entrar no da Argentina, não, era ter feito parte do grupo da Argentina. Lembrando que o da Argentina tinha o desenho
de uma E saiu com o 16 avos Uruguai. alucinante com o Uruguai. Sim, né? Mas, que é uma chance bem razoável, ou seja, a largada seria difícil, mas a gente está falando do jeito que foi. A gente está falando sobre o que foi, né? Não na teoria. No caso, a prática, o quadrante é o da Argentina. Mas, assim, considerando os dois que a gente avaliou anteriormente, o da França e o da Espanha, o do Brasil está muito no jogo. Tem essa derrota em outubro do ano passado, né, para o Japão, de virada, inclusive. Mas já teve até reportagem do Globo Esporte desse sábado, até frisou a parte interessante, né? A linha defensiva inteira daquele jogo não foi convocada para a Copa. Não é nem que faz parte do time titular. Ninguém foi. E trocou jogadores no segundo tempo. Não, mas a linha defensiva, porque o Brasil foi muito mal. Foi Fabrício Bruno escorregando na bola e o japonês fazendo gol. A cabeçada foi Hugo no gol, né? Hugo no gol. Souza, cabeceando para dentro. Né? Aí tem Beraldo, Hugo Souza, Fabrício Bruno. O Paulo Henrique, né, do Vasco. Paulo Henrique e tem mais um. Enfim, os dois laterais, os dois zagueiros, o goleiro, nenhum foi convocado. Então, todos os outros, detalhe, todos os outros foram. Assim, dos volantes para frente. E mais um ainda reserva, que é Martinelli. Ou seja, 6 titulares e mais um que é a reserva do Brasil. Acho que, ou seja, é uma diferença considerável. E o Brasil tem feito um primeiro tempo. Só para citar, assim, que é um jogo muito recente, né? Outubro de 2005, o jogo foi lá em Tóquio. É óbvio que o Japão mostrou muita qualidade nessa primeira fase, mas o Brasil ele jogou de uma forma ascendente, tá? Assim, nessa fase de grupos. Ele tem, a gente tem todas as dúvidas ainda sobre o time do Brasil, mas o time do Brasil ele cresceu nesses 3 jogos. Ele não foi mal, melhorou, depois foi, não, ele foi subindo. Foram 3 partidas de evolução, sem dar muitos sinais de não ter por que evoluir nesse jogo com o Japão, a não ser que o Japão consiga travar o jogo do Brasil, mas coletivamente talvez seja capaz de endurecer essa partida, mas eu acho que num jogo à Vera, como ao contrário daquele de 2025, né, que era amistoso, a condição do Brasil é boa. Na próxima fase tem essa questão da Noruega de Haaland. O treinador da Noruega... Torceremos para a Costa do Marfim, sem dúvida, né? Torceremos pela Costa do Marfim. Eu só acho assim que o treinador da Noruega ter poupado contra a França, assim, ele não acreditava. Era um jogo... Se ganhasse, seria líder. Assim, eu não sei se ele queria, Cássio, também. Pelo desenho dos quadrantes, né? Não sei se ele queria. O que me espantou foi Haaland. Suécia e Japão deram a vida para ficar nesse quadrante do Brasil. Isso. E Haaland, que é um secão de artilharia, ter topado ficar no banco. Porque Messi ainda entrou, né? Messi ainda joga o segundo tempo sem precisar. 39 anos, vai lá, só quer ser artilheiro e pronto. Haaland fica no banco. Um jogo que ao contrário desse da Argentina, que não valia nada, da Holanda valia, mas enfim, o Fred falou bem, talvez tenha sido o que a Noruega queria de fato. Do outro lado, o México ainda Só rapidinho, que aí eu acho que tem a ver com a Noruega que tu está citando, claro. Que é o fato do Brasil nunca ter vencido a Noruega. Isso é bizarro, né? Tem esse detalhe aí que perdeu em Copa, inclusive. Por isso que Fred... Chegavam a ser 2 tabus, porque vai ser nunca ter vencido a Noruega e não eliminar o europeu desde 2002, porque desde 2002, não vai ser europeu agora, né? O Brasil, e aí quando a gente está falando mata-mata, tá? Porque até o Brasil ganhou e tal, aí na fase de grupos e tal, né, nessas Copas. Mas, por exemplo, em 2002, o Brasil elimina a Bélgica, elimina a Inglaterra, elimina a Turquia e bate a Alemanha na final. Então, 4 europeus. E de lá para cá, 2006 cai para a França, 2010 cai para... Holanda, 2014 Alemanha e a Holanda na disputa do terceiro lugar, 2018 foi contra a Bélgica e 2022 contra a Croácia, né? Então, já vem um tempo o Brasil no mata-mata caindo para um europeu, né? E aí vem sempre essa narrativa que eu nem concordo tanto. E essa parte é realmente no mata-mata, até porque, por exemplo, ganhou da Croácia na estreia de 2006 e 2014, assim, ganhou da Escócia agora. Então, é realmente no mata-mata. Seriam 2 tabus, nunca ter vencido da Noruega, então, né? Assim que é... Já perdeu de 4-2 o amistoso lá dos anos 90. Perdeu em 98, né? O do Júnior Baiano, o pênalti do Júnior Baiano. Iam fazer um amistoso esse ano. O jogo contra o Panamá, aquele amistoso do Maracanã, seria contra a Noruega, mas quando saiu o sorteio, por conta do desenho de um possível Brasil e Noruega nas oitavas, cancelaram esse jogo, né? Seja que, não sei se foi o Brasil ou a Noruega, mas que cancelou foi inteligente nessa linha de não apresentar as armas, não querer espelhar logo o jogo. Normalmente todas as seleções, quando estão em desenho de se enfrentar, elas não fazem amistosos, não.
E, Fred, seguido do quadrante, o México, ele venceu as 3 partidas, né? E quando a gente até citou ali dos que venceram 3 jogos, o México estava ali, tava ali presente. Mas se esse jogo acontecer, não vai ser no México. Assim, é só pontuar. Esse jogo é muito interessante, a Copa do Mundo. Estados Unidos, a partir das quartas. Né? Concentra a partir das quartas de final. O Canadá já não jogará em casa, porque foi segundo. Mas aí é culpa do Canadá, aí é culpa dele. Eu acho, inclusive, que essa parte foi mal feita, tá? Eu também acho isso. Eu acho que a tabela deveria proteger o segundo do grupo. O primeiro, do também. O terceiro, beleza. O terceiro você não tinha. Cara, se tu for terceiro, tu se vira, tu vai bater no México, vai jogar no México. Mas, porra, ser primeiro ou segundo, essa tabela... Eu acho que devia ter protegido. Eu me surpreendi quando eu vi que o Canadá não joga em casa. Mas de vez em quando tem esses erros. 2014, o Brasil jogou 7 jogos e não fez nenhum no Maracanã. A galera refez o Maracanã, todo o Brasil jogou uma partida no Maracanã. Foi. Eu confesso que eu gostei, porque um foi aqui em Fortaleza, né? Trouxeram para cá. Aliás, dois, né? Dois jogos. Eu sei, um da fase de grupos. Porque geralmente... Fortaleza não seria uma das... Ô, Minhoca, você sabe que Cássio está usando esse argumento, porque Cássio é a favor de Copa do Mundo no mundo inteiro, né? Ele já está querendo incluir o Brasil ali num dos jogos de abertura de 2030. Ele tá nesse foco. Deus sabe. Deus é onipresente. Deus está aí, está aqui, está aí embaixo, está na sua tela. E Deus sabe que eu estou falando a verdade nesse momento. Eu não estava pensando nisso, não. Mas agora que você trouxe essa informação, eu endosso. Eu falei sem lembrar desse negócio. Para fazer a justiça com o Maracanã, né? Não, veja. Se a Copa for para 64, o Brasil tem que logo jogar a carta. Ó. FIFA, resolve aí um joguinho no Maracanã para fazer, para pagar a conta que eu refiz lá em 2014. Deixa registrado. Boa ideia, Fred. Você tem boa lembrança essa aí. Se subir em 2030, se tá tendo Copa em todo canto, o Brasil tem que dizer, eu quero. E só terminando o quadro, se esse Brasil e México, apesar de não... Voltando agora para 2026, se esse jogo acontecer, for Brasil e México, não seria lá, mas o México teria a maioria da torcida, tá? Assim, porque... os caras são malucos. Só teria uma divisão maior do que no México. Eu acho que seria muito perto de meio a meio, porque, na verdade, ia ser uma corrida pela compra dos ingressos. Porque os dois teriam 50 mil pessoas para colocar no estádio. Não, mas é aí que tá. Os mexicanos, há bastante tempo, junto com os Estados Unidos, são os que mais compram ingresso em Copa do Mundo. Isso, exato. Então, assim, podem ser que já sejam donos desses ingressos. Exatamente. Né? Com mesmo originalmente deles não indo longe. Então, assim, acho que veja... Vai ser Miami, né? Vai ser Miami, que é onde tem uma... Aí jogar em casa, aí eu já não sei. Não, mas os caras viajam... O Miami Open, Cássio, o Miami Open de tênis, o patrocínio principal, tá lá o Miami Open jogando, tá lá Itaú. A maior marca do Miami Open assim, é Itaú. Pensei que dizer Casas Bahia, isso é uma coisa bem realmente demais, assim... mas é porque precisa ter... porque para tênis precisa ser uma coisa mais... Cimento Nassau, o cara jogando ali, Cimento Nassau. Porra... Sim, o exemplo que Minhoca falou do jogo do Castelo é muito bom, porque o da primeira fase foi Brasil e México, e a torcida mexicana foi gigantesca naquele jogo, tá? Então, assim, mesmo o jogo... que um não chegou, né? Para com isso, pô. É o do navio que tá falando. É o do navio, Para com isso, porra. Porque, veja, peço desculpas aí se você tá vendo esse vídeo de meio-dia, mas é porque ele gravou de 4 da manhã. De 4 da manhã é foda para segurar essa coisa. O cara tá com sono e vem esse negócio assim. Peço desculpas aí se você estiver vendo um horário com luz natural aí. E vi. Aí, com a cadeira vazia, eu revenderam ingresso, não sei o que aconteceu. Eu sei que a torcida do México foi gigantesca naquele jogo, com o Brasil sendo mandante. Então, acho que a torcida do Brasil, se for Brasil e México, nos Estados Unidos, teria uma forte presença, mas a do México seria... Mas é melhor do que jogar no Azteca, né? E ainda, fechando Inglaterra e Congo. Congo teve essa... Acho que já bateu. Já falando do Congo, da África de uma forma geral, outro dado, Mr. Chip, seguir Mr. Chip tá sendo muito bom na Copa, nessa aqui. Ele realmente está em grande fase. Ele fez o aproveitamento das classificações porque tem que ter as ideias. Gente tem, viu? A gente tem. Esse então não vou nem falar tudo, vou falar só do Congo, assim, que o Congo representa o meio da África, assim, o continente africano, 9 de 10, assim,
muito bom, mas para vários desses 9 que passaram de fase, chegar nessa segunda fase acho que é o teto. Eu acho que do Congo é o teto. Aí, Exato. Agora, e, Minhoca. Desculpa, e cara, pode concluir. E só eu fui falando dos favoritos dos quadrantes, né? Acho que eu falei do primeiro, só para concluir, Fred. Acho que do segundo, que eu coloquei no blog, é Portugal, Espanha, Estados Unidos e Bélgica. Nesse agora do Brasil, eu coloquei Brasil e Noruega e México e Inglaterra. Mas eu não citei os jogos das quartas. Mas se for o caso, Brasil e Inglaterra. Apesar de ter feito enchida a bola Agora, do México. Minhoca, de todos os terceiros colocados, ficou pesado pro México, viu? Ficou porque, assim, muito embora parecia que o Equador, né, ia sair da Copa de uma maneira Mas muito conseguiu trágica, uma das né? grandes vitórias da primeira fase, né? E eu acho que foi a principal classificação dessa última rodada. Exatamente. Né? Porque você pegava uma Alemanha que não era tão simples e tal, e o jogo não foi fácil, né? Tomou um gol logo no início, um gol que foi... Os equatorianos reclamaram muito ali de uma jogada que deveria ser dada irregular, e principalmente depois do que aconteceu no jogo do Brasil, né? O que mostra que, na verdade, o gol do Vini Júnior foi muito mal anulado. E eu acho que é um jogo, assim, mas eu acho que ainda o fator, assim, da torcida, jogar no Azteca, eu acho que a seleção mexicana, eu acho que ela é considerada mais favorita. O Equador, em alguns momentos, chegou a desejar. Agora chega muito empolgado, da maneira como foi, né? O gol de plata ali no final, né? O gol da classificação, mas em termos de futebol jogada, porque eu acho que o grupo do Equador também não era tão simples, né? Apesar de ter ali Curaçao. Mas o México ainda vejo com essa possibilidade. E aí, claro, nesse confronto aí, o mais provável, México e Inglaterra, aí eu acho que é um confronto bem duro, tá? Bem complicado mesmo. Bem duro. E realmente, jogar no Azteca, não sei se a Inglaterra vai estar tão imbuída assim, né? Porque é complicado. Fred, fala, Cássio. Tu estava falando do terceiro colocado, né? Que é uma estatística valendo. Mande. Eram 495 combinações, lembra? Sim. 495 cenários dos terceiros colocados e daqui e ali. Aí, e tudo isso já era pré-definido. Não que faça diferença, mas a combinação que saiu foi a número 67. Só para Minhoca, essa é inclusive, boa, né? A gente... E no caso, ela considera os eliminados, para facilitar. Os eliminados foram do grupo. O terceiro do A, C, G e H. Parte, né? A gente acompanhou a primeira fase, eu, Cássio e Celso, dentro do projeto Mundo da Copa, passando por alguns países, fazendo outro tipo de cobertura. E queira ou não queira, isso acaba desviando um pouco a nossa atenção do que seria um foco maior. E aí, Minhoca, eu não consegui acompanhar a hora que o mundo entendeu as combinações. E aí, quando eu voltei, que eu já comecei a ler, tu já fazendo uns cálculos, tabela, eu disse, não, quer saber? Eu não acompanhei até aqui, eu vou ser passageiro. Eu não vou ficar aqui fazendo conta de terceiro lugar, não. Eu escolhi ser passageiro. Terminou, todo mundo foi para o seu lugarzinho, e eu, em momento algum, raciocinei como estava sendo feito o filtro, né, para aplicar as 495 possibilidades. Mas deu para entender que justamente considerar os 4 que não teriam era o atalho para... O que a gente teve muito nas transmissões, tanto na Cazé TV, na Globo, e não vi muito no SBT, né? Vi alguns jogos do Brasil no SBT, com o Galvão, mas para boa parte das transmissões eu vi muita informação errada. Por exemplo, no jogo do Equador, o Vilani chegou a falar algumas vezes assim, não, se o Equador vencer, ele poderá se classificar, poderá ser um dos melhores. E já matematicamente já dava para ter a certeza que se o Equador vencesse, ele estava garantido. Aí, tanto é que na transmissão depois, até o Paulo Andrade, não me pergunte como eles chegaram para explicar por que o time tal está classificado, mas está classificado. Eles estão dizendo que está classificado, então, que era a Bósnia, né, no caso. Sim. Então, assim, realmente, eram muitas combinações e você tinha que estar metrificando o que cada grupo podia, o máximo de um terceiro, o mínimo de um terceiro, para imaginar as possibilidades. Mas é isso. Só para quem Você fez sua parte, né? Eu fiz minha parte. Mas realmente é bem fraco. Tanto que eu cheguei a cometer alguns erros aqui e ali, mas depois fui corrigindo. E aí a gente tem o mar aberto, né? Messi aí abriu o mar, caminho muito aberto da Argentina. Inacreditável, tá? O desenho lógico. Isso é módulo amarelo
Vai, borracha, pelo amor de Deus, pô. isso é neném amarelo. Calma. Passando a borracha, pô. Isso é azul Assim, e ó. branco. Azul Não, e branco, meu velho. Meu irmão, isso aí é quando ó, isso aí, no GUI. É aquele no que o GUI, Remo chegou na João Avelange. eu vou explicar como é. Você bota amarelo, aí você vai lá, matriz de saturação, aí você vai em saturação, você bota menos 50. Aí fica essa cor aí que a Argentina pegou. Pelo amor de Deus, pô. E eu acho que dava para ter ficado mais fácil. Se o gol do Irã sai, o Egito sair para entrar o Irã. E eu acho que você ter um Salah ainda ali para enfrentar ainda é meio chato. Mas vamos lá. Meu bem, o Irã pela confusão, não sei não, viu? Deixa... Mas vamos lá. Do que a gente considerava e poderia prever, já que os terceiros colocados eram impossíveis de serem previstos antes dos resultados. A gente imaginava que a Argentina até teria um caminho de oitava de final tranquila. A gente sempre soube que a oitava de final viria tranquila. Agora, saiu o Uruguai, que era quase que uma certeza. Eu cheguei a ver, antes da Copa, um site, um perfil, não vou lembrar aonde, mas foi no Instagram, que fez as projeções de possíveis duelos das 16 avos. O maior percentual era esse jogo, pô. Sim. Era o jogo mais provável de acontecer. Assim como o das quartas era Portugal e Argentina. O jogo mais provável de acontecer das 16 avos era essa, pô. Mas aí o Uruguai se inviabilizou, assim. Jogou sem goleiro. A gente já viu aqui o que acontece jogar sem goleiro. Perde acesso, meu irmão, é uma posição. O cara falhou nos 3 jogos, pô. Isso. Falhou trocou. No gol nos 3. O cara falhou nos 3 jogos. O gol, o Muslera, no Cabo Verde. Primeiro, aquilo classificava o Uruguai, aquele jogo, aquele resultado. Sim. Falha daquele jogo. E o contra a Espanha, que era um jogo difícil, onde o Uruguai estava bem na partida. Detalhe, o Uruguai estava ali. Ele já estava disputando, não é que também estava melhor, mas estava. Né, ok. O bem na partida é que não estava pau a pau, estava assim, o jogo estava completamente ali. Mas o cara falhou de novo. Então, assim, o Uruguai se viabilizou. Jogou sem goleiro. Então, troca o Uruguai pelo Cabo Verde, por Cabo Verde. Que tem goleiro. As oitavas já era ok, já era projetado que seriam as oitavas de final fácil. E Portugal, que era o duelo perigosíssimo das quartas, Portugal caiu, né, para a Colômbia. Portugal virou segundo do grupo, foi bater do outro lado. Entrou a Colômbia no lugar. Veja, boa Copa da Colômbia, excelente jogo da Colômbia contra Portugal. Sim. Excelente. Mas, inclusive, jogo de protagonista da Colômbia contra Portugal, por postura, por futebol. Agora, acabou que é um desenho bom para a Colômbia também, tá? Gana e depois possivelmente Suíça. Colômbia foi ótimo. Essa quarta de final, Argentina e Colômbia, tem jogo, é a mais desenhada. Tem jogo, mas assim... Tem jogo. Caminho melhor que esse não existe, não. É o que o Cássio falou. Assim, não, escolhendo a mão... Veja só, se dissesse assim, Argentina, sorteou. Já tá fácil. Pronto. Agora escolhe a mão. Faz o seguinte, escolhe teus adversários a mão. Não tinha como ser muito melhor que isso, não. Porque assim, dentro de um básico de realidade, ninguém ia colocar Congo em primeiro do grupo com Portugal e Colômbia. Porque a gente não tá falando... A gente não está falando da performance na Copa até agora, tá? Porque na performance é óbvio que pegar a Colômbia hoje é mais temível do que pegar Portugal, né? Digamos assim. Mas são 13 seleções da Europa, Minhoca. São 13 seleções da Europa. Tem uma das 13. Uma está no quadrante da Argentina. Esse é o único quadrante que vai ter uma equipe que não é europeia nas quartas de final, que envolve, no caso, um sul-africano, que é a Argentina, desculpa, um sul-americano, que é a Argentina, no caso aí, 2 africanos, Cabo Verde e Egito, e, no caso, a Austrália, que é da Oceania, mas representa a Ásia, né? Então, assim, é um chaveamento ideal para a Argentina chegar, no mínimo, nas quartas de final. Pode ser que no jogo contra o Egito e tudo mais, no Salah, mas, honestamente, ainda vejo a Argentina, em termos gerais, assim, mais preparada para isso. Agora, a Colômbia... Voltando 2 anos na Copa América, a Colômbia fez o que fez contra o Brasil. Tudo bem, era um Brasil de Dorival, horrível e tudo mais. E fez o que fez contra a Argentina, endureceu. Pois é, então assim, é um adversário que
eu acho que tem potencial e tem para mim um bom caminho. Eu acho que a Colômbia pode sim fazer a sua melhor Copa, né? Assim, tende a ser a sua melhor Copa, porque foi exatamente no jogo do Brasil, né? Acho que foi a melhor campanha, no caso, de 2014. Acho que foi, né? Que eles chegaram nas quartas e caíram Sim, no jogo nunca da bateu, Arena nunca bateu Castelão e semi, tal, não. jogando bem e tal. Então eu vejo uma boa possibilidade. E aí, nesse confronto contra a Argentina, vai depender de como se a Colômbia jogar o que jogou diante de Portugal, sendo mais efetiva, não tenho dúvida. Eu acho que ainda falta ali um camisa 9 mais confiável. O Luis Soares dele não é tão bom, né? Assim, não, eles tentaram o Huerta agora nesse jogo contra Portugal, que foi melhor na minha avaliação, mas a dupla de Ares, né? O Ares que jogou no Bahia, Munhoz, que foi poupado nesse jogo, tem 2 gols na Copa, o lateral direito já tem 2 gols na Copa. Então, assim, é uma seleção bem interessante. A Colômbia jogou Arias, né? Ex-lateral do Bahia. Isso. Então, assim, vejo com bons olhos a Colômbia, tá? E é uma seleção que, tipo assim, se o Brasil escapar pelo caminho, eu abraço a Colômbia. E é a quarta de final mais desenhada, né? É uma seleção Eu que eu também vejo bem abraço a interessante. Colômbia. Também abraço a Colômbia. E a quarta de final mais estabelecida. Nem Brasil e Inglaterra, longe disso, tá tão estabelecido quanto Argentina e Colômbia de favoritismo. Tá? Para a gente fechar esses prognósticos, tá? Trago aqui o mapinha oficial, mas na verdade é só para fazer perguntas simples, tá? E diretas. Qual o melhor jogo? Podemos citar 3, tá? Quais os 3 melhores jogos para assistir? E aí você coloca não só equilíbrio, mas pré-seleção, os 3 melhores jogos, os 3 grandes jogos das 16 avos. Quais são os 3 jogos? Esses são imperdíveis. Olha, o do Marrocos, com certeza, é um dos jogos mais interessantes de acompanhar. Brasil, Japão, Holanda e Marrocos, Portugal e Croácia. Tirando o Brasil, vou tirar o Brasil, porque o Brasil, se qualquer fosse adversário, o cara vai olhar de todo jeito, então não adianta. Mas eu tô falando Japão, eu acho mesmo, cara, eu acho que esses 3 jogos aí são os melhores. Qual o segundo, então? França-Suécia ou outra coisa? Não, Portugal e Croácia. Não, Portugal e Croácia. Portugal e Croácia é bom no sarrafo, pelo que eles jogaram um pouco mais abaixo, mas em termos de desafio, tá muito próximo ali, concordo. E se eu fosse substituir o do Brasil, como o Cássio sugeriu, eu iria para México e Equador. Acho que México e Equador vai ser. Tem uns aí que eu acho. Aí é de França-Suécia. Tem uns aí que eu acho que tem potencial de ser jogos emocionantes, muito pelo contexto de talvez um time não tão favorito, tipo uma Bélgica e Senegal. Pode ser um jogo mais duro, mais rápido de dinâmica. Porque sempre acontece jogos assim, toda Copa, e aí eu até sugiro para quem quiser acompanhar, veja Suécia e Senegal de 2002, é absurdo, e até porque na época que tinha gol de ouro e tal. Então tem muito jogo assim que é menos que acaba se tornando muito bom, assim, sensacional de acompanhar. Mas amanhã o primeiro já é bastante Não, é o pior, né? O primeiro é o pior. Pior. Eu acho que é. É pior do que Suíça e Argélia. E do que Austrália e Egito. Austrália e Egito é pau também, viu? Tipo, Austrália e Egito. Porque tem um Salah, né? Você ainda quer ver um Salah ali jogando. Pra mim o pior é o primeiro. Pra mim o pior é a África do Sul e Canadá. Veja, a África do Sul e Canadá. Eu acho que é incomparável mesmo. Detalhe, África do Sul e Canadá nos Estados Unidos ainda. Ainda tem isso. Se fosse no Canadá, você ainda tinha o apelo de ser um time da casa, né? Aí, meu irmão. Aliás, seria essa a primeira vez na história que um país sede não joga no seu país? Eu acho que porque Japão e Coreia, a única chance que tinha ali era se a Coreia fosse para a final da Copa. Detalhe, ela ficou um jogo, ela foi para a semifinal. Aí a final seria de todo jeito em Yokohama. A Copa ela foi desenhada ao contrário, que a Coreia do Sul, acho que ela poderia ser primeiro ou segundo, ela continuaria na Coreia do Sul o tempo todo, né? Não era essa aberração do Canadá, que foi segundo, já mandaram para os Estados Unidos, já perdeu o visto. Aí a Coreia do Sul só na final jogaria na final. Aí agora, eu acho que é isso. Então, primeira vez que o país sede não joga em casa. Fizeram só isso dessa Copa aí. E a maior discrepância, obviamente, é Argentina e Cabo Verde, né? Porra, Argentina e Cabo Verde não é nem categoria de discrepância aí, meu irmão. Assim, foda.
Se bem que o Alemanha e o Com todo Paraguai também, respeito, com todo respeito. mas é um peso, né? O Paraguai Com todo também. respeito. O Paraguai bota os 11 ali atrás e... Se alguma emissora meter um ambos marcam de ódio nesse jogo, o governo vai derrubar, velho. Assim, ó, na turma de Beto, aqui, ó, ambos marcam, a odd tá maravilhosa. Se alguém fizer uma dessa, meu irmão, acabou. Assim, ó, Inclusive, e a gente pode até fazer esse programa nesse domingo. Ia ter uma reunião fantástica hoje, né, na madrugada, Cássio. Você que gosta do tema, a chamada dos jogos, né? Afinal, a Globo não tem 8 desses 16 jogos. Isso. Para cada E a fase, puxa- vai ter metade. Isso. Meu A irmão, puxada ia ser hoje, de madrugada. O jogo foi até animado, seja lá como foi, Argélia e Áustria. Mas, porra, assim, a Argentina tava jogando e a Globo tava passando a Argélia e a Áustria, pô. Assim, Eu assisti tudo que eu assisti. A gente chegou agora, eu assisti todos os jogos. Eu não liguei. Eu não liguei a TV aberta, eu só assisti o YouTube. E aconteceu o que a gente ia falando. As pessoas, na minha família, conversando sobre Copa já, a galera tá indo vendo na Cazé TV por não saber qual o jogo que é o da Globo. Isso. Eu E o fato da Cazé TV, Cássio, eu acabei de descobrir. O cara tem a certeza. Na Cazé TV passa todo, então bota lá o que lá vai estar passando. Cássio, e não ir na Globo por não saber qual que tá ali. Se eu te disser que esse último jogo, eu assisti a Argélia e Áustria, não assisti o jogo da Argentina. Eu nem pensei em ligar na Globo, porque eu tinha certeza que a Globo estava passando a Argentina. Tu soube agora? Não, eu sabia, mas eu não sabia que a Globo ia exibir. Eu soube por Cássio falando agora. Porque a gente já fez programa, eu já soube alguma vez. Sim. Não sabia, porque não tinha. Eu também não sabia, não tinha. Não, que a Globo tinha exibido. Eu achei que soube nem agora, exibi. Cássio. Eu soube por você falando. Eu achei que tinha sido a Argentina. Foi Rogério Corrêa narrando e foi Argélia e Áustria. Diga aí. Agora, eu vou achar surreal. Tudo bem, né? Já deve ter resolvido nesse momento. Não, já saiu. Quer que eu diga? Já saiu a tabela. Aqui, então, mande aí. Todos na Cazé TV. Vou falar os da Globo, né? Todos estão na passagem. E se você sabia que a Globo é assim? A puxada é assim. A Globo puxa um, a Globo começava puxando. A Globo puxava um, aí a Cazé TV outro. A Globo um, a Cazé TV outro. Mas mesmo que a Globo puxa, a Cazé TV passa, lembrando. Tá? Assim, não, sim, ela tem 100%, mas... Sim. Mas ela pode escolher, tirando do Brasil, ela fica com 7, que ela poderia, tipo, seguindo a ordem, tá? Que ela poderia. A África do Sul são 6 dias, né? Vai do dia 28 até o dia 3 de julho. Dia 28, África do Sul e Canadá, Cazé TV. No dia 29 são 3. Brasil e Japão, Cazé TV e Globo. Alemanha e Paraguai, Cazé TV e Globo. Holanda e Marrocos, Cazé TV. No dia 30 são mais 3 jogos. Costa do Marfim e Noruega, Cazé TV e Globo. França e Suécia, só Cazé TV. México e Equador, Cazé TV e Globo. No dia 1, mais 3 jogos. Inglaterra e Congo, Cazé TV. Bélgica e Senegal, Cazé TV e Globo. Estados Unidos e Bósnia, só Cazé TV. Dia 2, 2 partidas. Espanha e Áustria, Cazé TV e Globo. Portugal e Croácia, que a gente tratou como um grande jogo aí, só na Cazé TV. No dia 3, que é o último dia dessa segunda fase, /8 de final, 16 avos de final, melhor dizendo, são 4 partidas. Suíça e Argélia, só na Cazé TV. Só na Cazé TV, Suíça, Argélia e Colômbia e Gana. Com Cazé TV e Globo vai ter Austrália, Egito e Argentina e Cabo Verde. Ou seja, dos principais jogos, a Globo não vai passar França e Suécia e Portugal e Croácia. E ainda tem o jogo da Inglaterra. Ou seja, foram os 3 que ali que a Cazé TV deve ter ido a puxada, né? Deve ter pegado. Agora, eu vou achar surreal quando chegar na semifinal. Se o Brasil chegar na semifinal, aí o Brasil pegar 2 vezes. Se o Brasil pegar a Argentina e Colômbia, e na outra semifinal rola uma Alemanha ou uma França, né, que é mais provável, pegando uma Espanha e a Globo não vai exibir. A gente já fez um programa debatendo o que a Globo faria com isso. Não, eu quero só checar uma coisa que a gente não checou ainda, vou até tentar. Qual dessa semifinal seria a primeira? Deixa eu ver aqui. A do Brasil, acho que é dia 15, se eu não me engano. Não, estou com chaveamento aqui, deixa eu ver. O lado do Brasil é dia 15, pronto, o lado é dia 14. Ou seja, porque se o Brasil chegar na semifinal, e sobretudo o jogo sendo antes, é impossível você ignorar o jogo antes. Porque se o jogo do Brasil fosse primeiro e o Brasil perde da Argentina, já diminuiria, tá ligado? Diminuiria a semifinal se o dia seguinte, muita gente assistindo naturalmente, mas muita gente, acabou a Copa, larguei. Mas se o Brasil chegar na semifinal,
todo mundo vai, meu irmão, o que é que vai pegar e tal? Aí o cara liga lá depois, sei lá, depois da sessão da tarde, o cara, vale a pena ver de novo, irmão. Não ter o jogo, isso aí, se isso acontecer, vai ser bizarro demais. Pô. Eu achei que a Globo puxaria, mas talvez tenha sido. Ela não colocou como prioridade e a Cazé TV protegeu. Eu achei que ela puxaria em algum momento África do Sul e Canadá. Por quê? Porque ter um domingo sem Copa do Mundo, tendo Copa do Mundo. Mas é um jogo. É um jogo só. Mas veja só, a Globo, Cássio, teve 8. O jogo é tão fraco. O jogo é tão fraco que a gente está fazendo esse programa aqui e não está fazendo questão de Canadá. Segunda-feira esse programa está vivo ainda. Mas ela pegou jogos piores, Cássio, do que esse. Apesar de eu considerar esse o pior no contexto geral, o horário dele é nobre. Mas ele deve ter sido um jogo de gamão, Fred. Eu nem lembro mais as regras, inclusive. Ela olhou assim a tabela e disse, é melhor pegar não. Eu acho que se brincar, a Cazé TV... Porque, vê só, a Cazé TV não conseguiu ter todas as escolhas. Lá, quando cheguei, só tinha as piores partidas, ela protegeu esse. Que protegeu o domingo. Vai todo mundo assistir. Assim, é o único jogo de um domingo de Copa do Mundo. Vou ser sincero contigo, bicho. O jogo do domingo é Fortaleza Sport. Assim, não, sim, mas a Globo também não tem. Então, assim, se tivesse Série A... E Goiás e Náutico. Assim, não se tem... tivesse Série A... Esse jogo vale muito mais do que a África do Sul. Veja só, se você entrar por esse assunto, esse jogo vale mais do que todos, dependendo da ótica. Então, assim, eu não vou entrar por essa linha. Se você quiser puxar por aí, a gente termina aqui agora e faz o pré-jogo, porque para mim vale muito mais. Vale. Então, assim... Não, mas eu tô falando como futebol. Não, mas eu não tô... Veja, eu não tô falando como... Ai, bati o joelho aqui. Eu não tô falando brincando atualmente, mas não como na parte da torcida. Eu tô falando como jogo de futebol. Acho que esse jogo, você pode ver que é o único dia que tem uma partida. Porque é o único dia que era possível, Cássio, montar um jogo seguro pelas datas. Pô, não tô dizendo que a turma fez que só tem um jogo porque a galera esqueceu, não. Pô, eu imagino que na configuração era o que dava para fazer. Mas aconteceu... o segundo do A contra o segundo do B, né? Mas aconteceu de ser horroroso. E aí, desde o sorteio já se sabia que não seria grande coisa, não. Afinal, um era o grupo da vida e o outro era o grupo do México, né? Então não tinha muito como ser diferente.